Olá, dividir uma palavra com você, palavra que está lá em Juízes, capítulo 6. Que nós estamos aí nesse momento, e aí é aquela pergunta, né, em relação à quarentena. Deus tem resposta para isso? Deus tem resposta para tudo na sua palavra, né? E a palavra também do Senhor nos traz, né, ensinamento acerca daquilo que se diz em relação à quarentena. Primeiramente, nós olhamos para a palavra lá em Levítico e Deus, ele promove ali algumas separações, não uma quarentena horizontal para todos, mas uma quarentena vertical, no sentido de que algumas pessoas, alguns grupos, né, precisavam então ficar separados, né, como no caso dos leprosos, né, e outros casos também. Mas aí, falando aqui de Juízes capítulo 6, a palavra do Senhor nos fala acerca de Gideão. Aquela história em que o povo de Israel, eles estavam sendo consumidos durante 7 anos por um povo chamado Midianitas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus entregou na mão dos midianitas o povo de Israel. Durante 7 anos eles estavam ali consumindo o povo de Israel. E aí a Bíblia diz que por causa dos midianitas, está lá no capítulo 6, versículo 1, por causa dos midianitas, eles fizeram para si covas, cavernas e fortificações, para que eles pudessem se esconder. Se esconder, então, porque os midianitas vinham e consumiam tudo. E aí a palavra do Senhor vai dizer, olha só, no versículo 3, que por causa dos midianitas, né, outros povos se encorajaram também. Outros povos viram, olha só como que estão arrebentando lá os midianitas. E aí os amalequitas vieram também e começaram também a vencer, começaram a saquear também o povo de Israel, porque viram que os midianitas estavam conseguindo. E aí a palavra você vai dizer, no versículo 3 ainda, que os povos do Oriente começaram a vir também. Então olha só, porque o povo de Israel ele recuou diante do primeiro inimigo, outros inimigos se sentiram encorajados a vir contra o povo de Israel. E é perigoso, irmãos, quando nós justamente damos um passo para trás, quando nós recuamos diante do inimigo, nós damos possibilidade com que outros povos se encorajem também contra nós. Então, a Bíblia vai dizer que por causa dessas invasões, que eles vinham como gafanhotos, né? Eles vinham como gafanhotos de tantos que eram, né? E a Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes, que o povo de Israel empobreceu muito. Eles estavam na miséria, porque eles vinham, né, pegavam aquilo que estava sendo plantado, né, a colheita, e não deixavam nada, queimavam o restante. E aí a palavra do Senhor vai falar acerca justamente de Gideão. No versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo numa localidade onde está ali um homem malhando trigo no lagar. Ele está ali malhando trigo num lugar que era para amassar uvas. E aí a Bíblia vai dizer que Gideão estava fazendo aquilo justamente para poder se salvar dos midianitas. Então Gideão também estava com medo. Gideão também tinha receio dos midianitas. Mas ele fez aquilo que estava ao alcance dele. E é isso que eu queria aprender aqui junto com você nesse vídeo, nessa palavra. Por quê? Porque Gideão ele fez o que estava ao alcance dele. Né? Gideão ele pensou, poxa, se eu ficar aqui na caverna, se eu ficar aqui na cova, nas fortificações, eu vou morrer de fome. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Gideão não negligenciou o inimigo midianita, os inimigos que estavam vindo contra ele, mas Gideão percebeu também que havia outro inimigo, o inimigo da fome. Imagina Gideão na casa dele, lá onde ele estava, vendo os filhos, vendo a família, passando por necessidade. E aí, Gideão, com medo das duas situações, Gideão fez o que estava ao alcance dele. E aí eu lembro também de Paulo e Silas, irmãos, quando estão lá na prisão, eles fizeram o que estava ao alcance deles. Eles estavam com as mãos, né, presas, os pés presos, num lugar escuro, né, guardado por soldados, mas eles podiam louvar, eles podiam adorar. E foi o que eles fizeram. Então eles fizeram o que estava ao alcance dele. Falando aqui na questão financeira, justamente, eu me lembro de uma foto que eu vi numa rede social de um homem que envelopou o carro dele por dentro para poder continuar trabalhando de Uber. Por quê? Porque ele fez aquilo que estava ao alcance dele. Ele não negligenciou o problema, mas ele tentou arrumar uma situação para continuar trabalhando e levar recursos para sua casa. Né? Eu me lembro também, falando aqui na questão espiritual, do meu primo. Né? O meu primo, ele é pastor lá no interior
de Minas Gerais, né, no Vale do Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres, né, do Brasil. E aí lá, irmãos, né, não podendo ter culto na igreja onde ele é pastor, ele pegou lá o equipamento de som, colocou para fora da igreja e começou a pregar a palavra. Ele fez o que ele podia fazer. Ele fez o que estava ao alcance dele fazer. E aí, essa é a pergunta que vem para mim e para você. O que nós estamos fazendo diante da crise? O que nós estamos fazendo que está ao nosso alcance poder fazer? Estou falando que você tem que fazer o que esses fizeram, mas faz aquilo que Deus te revelar. Faz algo, você não pode, nós não podemos pecar por omissão. Não podemos não fazer nada. Tem algo que nós podemos fazer. E foi justamente o que Gideão fez que atraiu a atenção de Deus. Por isso o anjo falou para ele: homem, jovem, você é corajoso. Gideão, você é um homem corajoso, você é valoroso. Por quê? Porque ele fez o que estava ao alcance dele. E aí, o que você pode fazer? Vai ficar parado? Usa o que está ao teu alcance. Uma semana antes de eu ver esse vídeo do meu primo lá em Minas Gerais pregando a palavra, eu peguei a minha caixinha de som, peguei o microfone, uma extensão e fui para a praça pegar a palavra. Fui para algumas praças, pedi lá alguns comerciante para poder usar a luz, botei lá e preguei a palavra, botei um louvor, irmãos. Eu não sei o que isso produziu para alguém. Eu sei que algumas pessoas vieram pedir oração, mas eu sei de uma coisa: Deus está olhando para o seu povo. Deus está esperando de nós que nós venhamos tomar uma posição. Aqueles que acreditam em Deus, tomem uma posição diante desse mal e diga para esse midianita: eu não vou ficar parado, eu não vou ficar sem fazer nada. E aí, irmãos, Gideão conseguiu, com 300 homens, vencer um exército de aproximadamente 120 mil. Por quê? Porque Gideão era forte? Não, irmãos, porque Deus era com ele, porque ele acreditou em Deus, porque ele fez aquilo que estava no controle dele, aquilo que ele podia fazer. É tempo de nós nos levantarmos. Se você pode, pregue a palavra aí através das redes sociais. Se você pode, pregue a palavra dentro do seu lar. Louve, adore e ore. Aproveite esse momento de crise para se fortalecer em Deus. Porque Deus vai olhar para você em nome de Jesus e vai declarar: você é homem valoroso, você é mulher valorosa, corajosa. E Deus vai trazer livramento sobre a nossa vida em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a nossa casa.